Boa tarde. Boa tarde a todos que estão aqui com a gente na live da Escola Maria Dias. Tá? Boa tarde especial aos estudantes da Escola Maria Dias, aos pais, aos responsáveis. Tá? Eu me chamo Joelina Xavier, sou coordenadora dos sextos anos, e hoje a gente está aqui, juntamente com vocês, né, para realizar nossa sexta live. Eu estou com o coordenador Breno Bastos, com a professora Maiara Pontes e com o professor Jander Alcântara. A live a sexta live da Escola Maria Dias, e nós vamos discutir hoje sobre cinema, tá? Clube do Cinema, que cena é essa? Nós estamos utilizando uma plataforma. Essa plataforma ela vai ser explicada para vocês, para compreender um pouco de como que nós vamos lidar com a interação, tá? É importante ressaltar para vocês que as primeiras lives, a número 1, a número 2, a 3, a 4 e a 5, elas foram realizadas no Instagram, e agora a Escola Maria de Ibiapina, os seus gestores, os seus professores, decidiram organizar dentro de uma plataforma e ofertar via rede social Facebook e YouTube. Tá bom? Vou passar a palavra aqui para o coordenador Breno Bastos, que vai explicar um pouquinho de como é que vai ser a nossa interação utilizando essa nova plataforma. Breno, é com você. Boa tarde a todos, boa tarde, está acompanhando, a todos que acompanham a nossas tardes de live. Quarta-feira, a Escola Maria, né, está fazendo a sua história, né, como fala aqui no slogan, só uma história que queremos ver, fazendo a nossa história com tarde de live. A gente decidiu adotar essa plataforma StreamYard para que dê mais facilidade para a gente, tenha mais participantes e que a gente consiga entreter a nossa comunidade como um todo, a nossa comunidade escolar. Tá bom? Acompanhem a nossa live. Né? Nossa live é sobre o Clube de Cinema, que cena é essa? Né? Sobre o filme The Make. E a Maiara e o Jander estão aí na expectativa, firmes e fortes, para repassar um pouco desse conhecimento que eles adquiriram para a gente, tá bom? Beijos, acompanhe nossa live e vai dar tudo certo. Tchau. Breno, Boa tarde, professora Maiara. Boa tarde, pessoal. Maiara, o seu microfone acho que está desligado. Você pode ligar? Boa tarde, gente. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, com o professor Jander também. E para a gente usar um pouquinho dessa tarde para conversar um pouco sobre cinema, né? Que é uma coisa que a gente adora. E quando nós pensamos em trazer esse momento para vocês, foi mais no sentido de a gente falar sobre algo que a gente gosta e partilhar, né, desse momento juntos. Eu e o professor Jander colocamos uma atividade para vocês com esse filme, percebemos que todos interagiram de uma forma muito boa, nós gostamos muito também, e resolvemos trazer ele para a gente conversar aqui um pouco e aprofundar, né, algumas questões que nós achamos interessantes. Hoje o dia está ótimo para ir para o cinema, que está friozinho, né? Está chovendo. E aí, como a gente não pode ir até o cinema, a gente pensou, então, por que a gente não pode, então, trazer o cinema para cá? Então, aí surge mais ou menos por conta disso, surge a live, né, Clube do Cinema. E aí era muito um desejo da professora Maiara de estar aqui com vocês, né? Da gente estar perto, matar um pouco a saudade. Eu, pelo menos, estou morrendo de saudade de todo mundo. Estou, Maiara. Também, muita, né? E o desejo da gente é que a gente estivesse fazendo isso na nossa escola, nas nossas salas de aula, né? Nos demais espaços que a gente tem para fazer isso. Mas como a gente não tem acesso nesse momento, é a forma que a gente encontrou de estar um pouquinho juntos, né? De se aproximar um pouco mais. Mas aí logo, logo a gente volta, comer um pipoquinha junto, assistindo um filmezinho, e aí poder comentar um pouco e a gente dividir aí o que a gente achou, o que a gente gostou,
quais são as nossas vontades aí com o cinema, né? E logo, logo, quem sabe a gente não consegue fazer um cinema na escola, tá todo mundo junto, uma aglomeração da gente, daquele jeito que a gente gosta, que não pode agora, né? Verdade. E aí, para essa discussão, a gente escolheu um filme muito interessante, né? Nós achamos muito interessante por vários diversos motivos, né? Que é The Maker, é um filme do diretor Christopher Kezelos. E é um filme breve, é um curta de cinema de animação. E apesar de curto, ele tem muitas questões para a gente observar, muita coisa para analisar, muita simbologia para a gente buscar entender, né? O enredo ele é muito rico, então a gente vai discutir um pouquinho. E uma das questões que eu queria começar falando com vocês é sobre o mistério, esse tom de mistério. Por que que esse filme gerou tanta curiosidade na gente? Poxa, o que é isso? Por que aquilo outro? Por que isso acontece? Por que que esse filme gera tanto mistério, tanta curiosidade na gente, né? E aí a gente pode explicar isso de diversas formas, e uma delas é analisando alguns aspectos técnicos que são utilizados no próprio cinema, né? E um pouco de teoria da narrativa também, que é um que a gente vai conversar principalmente com vocês hoje nessa tarde. Mas assim, a E aí gente eu que pretende que não seja uma conversa chata, é uma conversa super agradável, aqui a gente tirando um papo mesmo, sem muita pretensão. E assim, eu gostaria de dizer que eu fiquei muito feliz assim com as respostas que vocês deram com relação ao filme. Percebi que alguns gostaram, se assustaram um pouco também com aqueles bonequinhos, que são feinhos, mas são simpáticos, né, como a Mayara diz. Eles são feinhos, mas são simpáticos, né? depois Mas eu nós fiquei vamos muito falar um feliz. pouquinho Oi? sobre essa feiura também, né? O que é que isso A gente vai passar um pode. pouquinho por aí. E aí, Mayara, assim, eu fiquei muito feliz com as respostas, não sei como foi que tu avaliou, que os meninos responderam e como eles comentaram o filme, como eles interagiram com a gente nessas 2 semanas. A gente trabalhou 2 semanas com o mesmo filme, justamente para a gente estar aqui, nesse clube de cinema, conversando um pouco. Aí, antes, eu acho que seria interessante, Mayara, a gente pensar, assim, parte da pergunta, o que é um clube de cinema? Perfeito, Jander. E o sentido desse encontro foi justamente esse. Não seria uma aula, não seria um momento para a gente teorizar muito, mas para a gente sentar e bater um papo, dizer o que foi que a gente achou. E aí, como o Jander falou, também gostaria de parabenizar imensamente os alunos que participaram, né, das atividades essa semana passada, essa semana também. Muitas perguntas interessantes, muitas análises interessantes. Parabéns mesmo a todos, de verdade, foi muito bom mesmo. E aí a gente, inclusive, trouxe algumas das coisas que vocês mencionaram nas atividades para cá, né? Vocês vão já ver um pouquinho também, né? Mas a gente quer principalmente que vocês comentem e batam um papo com a gente, porque a gente está com saudade realmente disso, né? De estar mais próximo, de conversar, de ouvir a opinião de vocês, né? Enfim, e que a gente consiga interagir nesse momento. E aí nós vamos falar um pouquinho do filme. Vamos comentar um pouquinho o roteiro, né? Mostrar umas curiosidades que a gente preparou para vocês e comentar algumas perguntas que vocês fizeram que a gente gostou muito. Mais ou menos esse é o roteiro da nossa tarde de hoje, tá bom? Isso. E é isso realmente um clube de cinema, assim, são pessoas que gostam de assistir filmes, que gostam de discutir sobre as histórias, de como é que é feito o filme, e aí surge essa ideia do clube de cinema, né? Por isso que a gente pensou em trazer essa ideia aqui para vocês, para a gente compartilhar aí essa tarde chuvosa, maravilhosa com vocês. E a gente pode então começar a discutir, né, Mayara, um pouco aí sobre o filme The Maker, do Christopher Kezelos. Vamos lá, estou esperando o coordenador Breno tá dando um apoio para a gente, agradecer também, né? Tá sendo muito legal. Ele vai já colocar aí uma imagem bem bacana para a gente ir acompanhando, tá bom? Enquanto não aparece, a gente pode começar falando, né, de como é que esse filme ele se constrói, mais ou menos, né? Porque Aí, muita né? gente perguntou isso, né? Eu estou muito curiosa, eu não entendi isso, eu estou procurando saber o porquê de cada detalhe. É um filme curioso, é um filme misterioso, e um dos principais motivos disso acontecer é porque o diretor, através do roteiro, ele não dá respostas para a gente, Uhum. né? E isso é muito legal.
né? E isso faz com que a gente aprenda a se perguntar algumas coisas, né? Não receber as respostas prontas e exercitar o nosso poder de análise, né? A partir dos símbolos que são apresentados para a gente, a partir dos sons, a partir das formas, dos gestos que vão aparecendo, né? E de cara a gente já conhece esse personagem. Né? Esse personagem ele não corresponde a um ser real do nosso mundo real, então isso já gera muitas questões. Quem é esta criaturinha? Né? E aí a gente vê que ele é um pouco estranho, né? Muitos disseram que ele era feio, muitos tomaram um grande susto, né? De se perguntar quem é esta criatura, de onde surgiu, como foi criada, né? E é um personagem, para mim, muito cativante. Acho que muitos se cativaram também. E apesar dele ter uma aparência feia, a nossa estética, né? Que a gente, né, tem hoje sobre a aparência, ele é muito simpático e a gente passa a gostar muito dele, né, quando o vê. Ele passa uma energia que faz com que a gente goste dele, sinta uma empatia, né, e queira conhecê-lo um pouco mais e saber quem ele é. Isso é muito Maiara, interessante. agora, só para a gente entender aqui como é que vai se dar realmente assim, o modelo da nossa live de hoje, ela vai se dividir em alguns tópicos, né? Que a gente vai explicar um pouco sobre a técnica de como é que foi produzido o filme The Maker, também comentar um pouco sobre o roteiro, né, a história, a narrativa em si, né, que envolve o filme. E aí a gente vai ter um momento para conversar um pouco com vocês em cima das perguntas que vocês já mandaram para a gente nos formulários. Mas aí eu quero deixar também o espaço aqui para que vocês mandem as perguntas de vocês no Facebook. Que aí, quando vocês mandam as perguntas de vocês no Facebook, também vai aparecer um pouco aqui na tela, né? Essas perguntas de vocês. E aí é uma maneira também de vocês estarem aqui conosco. Eu já sei, já fui informado aqui, os meus duendezinhos me informaram que tem algumas perguntas já rolando no Facebook. Então, o Que Breno e coisa boa. Joelina vão começar a colocar aí os comentários de vez em quando e a gente vai comentando. Ó. Por exemplo, aí, ó, tá muito massa a organização da live, né? E obrigado aí, né, Maiara, né? Por Sim. ficarem gostando aí de como é que tá rolando. A gente está aprendendo aqui ainda, mas vai dar certo. Pronto. Então, como tem aí no roteirozinho que vocês estão vendo, a gente vai descobrir o que é um stop motion. Muitos perguntaram como é que é feito esse filme, a gente vai mostrar um pouquinho sobre como foi essa produção, né? A gente vai comentar um pouquinho o roteiro e respondendo as perguntas que vocês fizeram, né, na atividade dessa semana. E quem tiver aí no chat e quiser mandar perguntas também, que surgirem agora, ou pessoas que não, né, são alunos da escola e estão vendo também, quiser interagir com a gente, é só mandar perguntinha. Tá bom? Primeira pergunta, esse filme é feito com quadros ou com computador? Eu amo esse tipo de pergunta, porque são alunos que são curiosos, e alunos que são curiosos, né, tem um potencial muito grande aí para a gente explorar, né, essa curiosidade, e é muito legal você querer saber como foram feitas as coisas. Se a Abigail estiver aí, um abraço, estou com saudades de você. Essa pergunta é da Abigail, né, do sétimo D. Maiara, só te perguntar uma coisa. Essa pergunta é assim, ó, este filme é feito com quadros ou com computador, né? Acho que seria interessante a gente comentar o que é cada coisa, o que é um quadro, o que é um computador, aí no que a Abigail está querendo falar, né? Tu pode comentar ou eu comento? A gente pode ir comentando juntos. A primeira coisa que eu queria dizer é que os filmes de animação, eles são feitos utilizando os mais diversos recursos, né? E a grande maioria, talvez quase a totalidade, é utilizado o computador para poder fazer, certo? O que a gente vai ver, né, hoje é como é feito um stop motion. O que é um stop motion? É uma técnica para se fazer animação, né? Volta só um pouquinho aí, porque eu vou falar disso aqui só daqui a pouco. O stop motion, ele é feito com objetos. Qualquer objeto que eu tiver, eu posso fazer uma animação a partir dele. E para isso eu uso o computador. Quando ela fala dos quadros, né, pode ser um quadro, uma pintura, né? Eu posso fazer uma animação só com pinturas, só com desenhos, né? Feitos à mão, inclusive. Inclusive, quem é meu aluno, quem já foi meu aluno, com certeza já viu isso em sala também.
Né? Tem um filme que é com Amor Van Gogh, que ele foi feito todo com pintura à mão, a óleo. E foi utilizado o computador também. Todo cinema, ele passa por algo, né, digital, mesmo que tenha passado por um processo analógico antes. E aí eu trouxe para mostrar para vocês um passo a passo de como é que isso surge. Primeiro, né, o diretor faz um desenho, imagina como é que aquilo vai ser, né, no caso do stop motion, e depois surge o processo de construção desses objetos. Eles podem já existir como objetos prontos, ou a pessoa pode ir lá e construir do jeito que ela quiser. Né? No caso aqui do The Maker, eles foram construídos, e é muito interessante ver como esses bonecos foram construídos e como acontece a filmagem, né? Pode passar aí, ó. Esse é um desenho, um dos desenhos, né, da produção. Quer comentar sobre isso, Jander? Não, só para falar um pouco mais aqui sobre o que é stop motion, basta pensar na própria palavra, né, no próprio termo. Stop motion, né? Stop seria parado, né? E motion, movimento. Então, um movimento que ele é parado. Como assim um movimento que é parado, já? No stop motion, a gente vai ter, por exemplo, de repente, nesse filme The Maker, por exemplo, são feitos bonecos reais, né? Eles constroem os bonecos e aí eles vão fazendo várias fotografias e vão mexendo pouquinho a pouquinho, assim, cada movimentinho assim, para ele levantar a mão, por exemplo, são feitos vários movimentos até que chegue até lá em cima a mão. E aí vai fotografando cada pequeno movimento. A gente tem um movimento maior, que é o de levantar a mão, e tem os micromovimentos, que são esses intervalos até a mão subir, né? Então, isso é o stop motion, porque aí vai fotografando, por exemplo, né? Ou então vai fazendo vários desenhos, ou então vai fazendo vários quadros, com micromovimentos até formar um movimento maior. Por isso que é stop motion, que é um movimento parado, ele parte do parado. Aí vocês estão vendo, por exemplo, que tem os bonequinhos que foram feitos esse é um croquis, né, do boneco, que ainda vai se tornar esse boneco. E aí são feitos vários bonequinhos, e esses bonequinhos eles vão mexendo nas articulações, né, até que se feche o movimento maior. No stop motion, para vocês terem noção de quão trabalhoso assim, é muito divertido, mas é muito trabalhoso. Além deles construírem esse mundo, esse universo todo, aí que vocês viram nos desenhos, nos rabiscos, na construção dos bonecos que vocês estão vendo agora, tem todo um trabalho assim para que um movimento a cada 1 segundo, a cada 10 segundos, na verdade, são tiradas 100 fotografias, 150 fotografias para 10 segundos de vídeo. Então, vocês imaginam aí que esse vídeo só tem 5 minutos, não deu trabalho nenhum. Imagine aí o tanto de quadros que foram feitos para conseguir chegar nesse resultado final. Bom, disse que o professor Jander fala é muito interessante, e aí, né, para a gente ter noção da dificuldade, né, do processo de feitura de um filme como esse. Nas animações como essa, The Maker e outras mais, com essa mesma qualidade, a gente tem, em média, aí entre 70 e 100 frames por segundo, então são muitos frames, né, até conseguir, né, criar um segundo de filme como esse. Nas imagens que estão passando aí, vocês podem ver como é que foi feito esses bonequinhos, ó. E aí vocês percebem que não é um só, né? São vários. E cada um rostinho desse, ele tem uma expressão diferente, ele expressa um sentimento diferente. Então, à medida que o personagem tem uma emoção, né, é utilizado, né, outro boneco, outra face dessa que está sendo mostrada aí para vocês. Dá para ver aí as forminhas, né, de silicone que são feitos os dentes, e aí tem uma aparência muito real, é muito interessante. Aí são 3 faces com expressões faciais diferentes, ó, para vocês sentirem essa diferença. Uma expressão neutra, né, com a boquinha um pouco reta, uma confusa, surpresa, uma boquinha um pouco inclinada para baixo, e feliz, né, um sorrisinho no canto da boca. E aí é muito peculiar a expressão do personagem nesse sentido, né? A expressão maior que ele tem na boca e nos olhos. Então, aí para vocês terem a noção de como é que foi feito esse design. Tem mais fotos a seguir? Eu tenho uma pergunta. Olhando para essas fotos aí, por exemplo, a gente vê que o diretor, ele
trabalhou bastante, né, essa questão da expressão facial. Aí eu me pergunto por que ele investiu tanto assim em diferenciar essas expressões. Bom, todo mundo deve ter percebido, obviamente, que é um filme que ele não tem diálogos, né? O único som que tem nesse filme é uma trilha, que depois nós vamos já falar sobre ela, sobre essa música, que música é essa, qual a intenção dessa música, e alguns efeitos especiais, barulhos, caindo coisas, derrubando coisas, cortando, serrando, né? Mas os personagens, eles não falam nada. Eles não dialogam, eles não falam com você nem com outros personagens. E é muito interessante, por quê? Porque todo o sentido no filme, ele está na imagem, ele não está na palavra. Então, quanto maior e quanto mais expressivo, né, esse sentimento a partir da imagem, a partir desse rosto, do movimento dos olhos, do movimento da boca, mais ele vai conseguir o objetivo dele, né, de expressar a história que ele está contando. Então, por isso que esse personagem é muito expressivo e por isso que ele investe tanto nessa expressão, né? Porque ela é muito importante nesse tipo de filme. Uhum. E aí, tem uma pergunta aqui, ó, boneco bem interessante. Como é que ele é constituído? Né? Como é que ele é construído? Sabe dizer, Mainara? Pronto, a gente mostrou um pouquinho aí do ateliê dos bonecos, né? Volta só um pouquinho o slide, Breno, para a gente falar sobre essa imagem aqui, anterior, da artista. Antes de aparecer essa imagem, vocês viram uma moça aí com os bonecos, né? É a artista que produziu os bonecos. E aí, quando a gente diz que o diretor do filme é o Christopher, não quer dizer que ele fez tudo, né? Existem várias pessoas envolvidas nisso, né? Cada profissional para cada tipo de trabalho. E essa moça aí, a Louise, foi a que fez esses bonecos, né? No ateliê, e aí tem tecido, tem resina, tem linha, agulha, vários outros materiais. Eles foram feitos manualmente, tá? Artesanalmente. Não são coisas criadas no computador, são objetos reais. E aí, já na próxima imagem, vocês vão poder ver como é que é feito essa produção, a filmagem desse filme. Para quem gostou dos bonecos, gente, ó, para quem gostou dos bonecos, tem um artista sobralense, né, que ele faz bonecos lindos como esses do filme, né? Tu sabe quem é, Mariana? Eu sei, o nome dele é Davi Ângelo. Quem tiver interesse, procure ele no Facebook, no Instagram. É um grande artista sobralense. Inclusive, a gente poderia até fazer um filme, né, com esses bonecos um dia, quem sabe. O Davi Ângelo também constrói assim esses seres que são mais fantasiosos, né, mais mágicos. E aí parece um pouco com esses que vocês estão vendo. Ele consegue fazer fadas, assim, bem bonito o trabalho dele. E aí vocês podem ver quão rico é o processo feito desses bonecos, né, como ela falou, tem várias matérias-primas, né, como silicone, como resina, tecidos, linha, agulha, e aí é interessante que você pode partir de qualquer coisa. E, inclusive, vocês podem também fotografar os bonecos que vocês já têm em casa, a Barbie, o Max Steel, e fazer um filme com esses bonecos que já são comprados, feitos, né? A animação também pode ser considerada stop motion? Depende, né? Deixa eu tentar responder essa pergunta aí que foi o Vitor Israel que fez. A animação pode ser considerada... O stop motion é um tipo de animação. Existem vários tipos de animação. Tem animação feita por computação gráfica, né? Tem animação feita com desenhos, tem animação feita com bonequinhos de modelar. Vocês devem ter visto, por exemplo, Madeline. Madeline é um filme que acho que mais ou menos da idade de vocês já devem ter assistido, e ele é todo feito... Madeline não, Coraline, desculpa. Coraline é feito em stop motion, que é justamente essa técnica de pegar vários quadros, né, vários micromovimentos para conseguir fazer esse movimento maior. E aí tem várias outras animações que são feitas com computação gráfica. Frozen, por exemplo. Frozen é uma animação, mas ele não é feito em stop motion, ele é feito no computador, com computação gráfica, né? Essa imagem que vocês estão vendo agora é um ótimo exemplo para vocês entenderem como é que é feito, né? Esse aí é o set de filmagem do filme. Tem um cenário
e os bonecos eles estão posicionados aí para uma cena, né? E aí o produtor, o câmera, vai fotografar esses bonecos da mesma forma que o Janda explicou para vocês, né? Pose a pose até ele atingir o movimento que ele está com o objetivo de atingir nessa cena. Então, esse aí é para vocês conhecerem um pouco como é os bastidores, né, da produção do filme. Na Vocês estão vendo próxima que imagem... a câmera está em cima de um tripé, né? Por que está em cima de um tripé? É porque como vai ser, por exemplo, são vários movimentos dentro de um enquadramento só, essa câmera não pode mudar muito, ela não pode variar, porque senão vai aparecer erro no final. Então ela tem que ficar paradinha, registrando cada fotografia. Quem mexe é o boneco e não a câmera. Vocês estão vendo aí que ela está num tripé, numa espécie de tripé, bem paradinha, bem estabilizada. Isso. Na próxima imagem, a gente também tem outro exemplo da produção, né? Deixa eu só colocar aqui, pronto. O produtor mexendo na luz, né? E aí é uma característica importante também do cinema, que é a iluminação, tanto do cinema quanto do teatro, da fotografia, de todas as artes, né? A iluminação aí nesse filme tem algumas intenções bem interessantes. E aí ele está ajustando aí uma luz, ó. E aí tem muitos outros procedimentos que estão por trás aí dos bastidores da filmagem de um filme de animação, né? A gente trouxe esses dois para vocês visualizarem e entenderem na prática como é que isso acontece. Se vocês procurarem no YouTube The Maker, Making Off, vocês vão ver, tá tudo em inglês, né? Mas vocês estão estudando aí inglês, que eu estou sabendo com a professora Dávila, então vocês vão conseguir aí acompanhar algumas coisas que tem explicando direitinho como é que faz, né? Mara, tem uma pergunta aí, ó. Tu pode ler pra gente? Com que os criadores se inspiraram? Isso é muito interessante. Por quê? Todo artista, ele tem as suas referências. O que é isso? É em quem ou em que ele se inspira para poder criar. E aí, por exemplo, eu sou artista visual e tem vários artistas visuais que eu conheço e que me inspiraram para que, por exemplo, o meu desenho seja do jeito que ele é. Então, não existe só uma inspiração, também existem várias, né? E isso tudo, a partir de todas as referências que o artista tem, se transforma na obra dele. Isso é muito interessante. Lá no final, eu vou dizer para vocês, que é uma surpresinha, em que esse filme foi inspirado, e aí vai ajudar a entender mais ou menos o porquê que ele é dessa forma, que vocês já conhecem. Tem outra perguntinha aqui. Maiara, o que é frame? Não sei se todo mundo sabe o que é. Ótima pergunta. Como o Jander falou... Para quem fez o nosso exercício, vai saber sim o que é frame, porque a gente colocou lá, ó. Pronto. Como o Jander falou, esses filmes, né, e a maioria dos filmes de animação, eles são feitos quadro a quadro, né? Eu tiro essa foto que vocês viram da produção do produtor com a câmera, ele está tirando fotografias, e ele vai tirar fotografias de pose em pose, de todos esses micromovimentos que o Jander explicou para vocês. E cada imagem dessa é um frame, a gente chama de frame, tá bom? É cada uma das imagens que compõem o filme. Para quem é nosso aluno, já deve estar afiado aí nesse vocabulário, né? Espero que sim. Se não tiver ainda, não esqueçam mais o que é frame, viu, pessoal? Por favor. O frame é uma imagem parada de um filme, ou de um clipe, ou de uma animação, de um curta, de um documentário. Sempre o frame é que você tem uma obra audiovisual, né? E aí você tem uma imagem parada dela, um quadro, como a Ela falou, é um frame. Pronto, tem um exemplo legal para dar para vocês. A maioria das câmeras de celulares tem um modo que é chamado disparo, que ele tira um monte de fotos assim de uma vez só. Não sei se vocês já viram isso, mas já devem ter visto, com certeza. Você segura e a câmera tira um monte de fotos, uma atrás da outra, bem rápido. Se você fizer isso realizando algum movimento, você vai ter um pequeno filme de animação, que a gente chama de pixelation, que é uma animação feita com movimentos reais de pessoas. Depois a gente pode ver isso em outro momento. Mas isso é um frame de um pequeno filme, é um exemplo, né? É um quadro a quadro aquele movimento que você fez. Cada fotografia dessa é um frame.
Os flipbooks, né, que são aqueles livrinhos de animação que a gente passa e a animação acontece, que eu já mostrei para a maioria aqui em sala, cada página é um frame também, tá bom? Uhum. Uma pergunta aqui na nossa apresentação, do Guilherme. Queria parabenizar o Guilherme aqui, porque é um dos alunos mais frequentes, que está sempre em contato com a gente, dialogando. Um cheiro, se ele estiver aí. Perguntinha dele. O filme é ótimo, gostei muito. Eu queria saber se a história do filme tem fim. Eu achei essa pergunta interessantíssima. Por quê? Porque ela trata sobre o roteiro, sobre a história. O que é que esse filme conta, na verdade? Tem começo? Tem fim? Né? O que vai acontecer depois? Vai acontecer alguma coisa depois? A gente tem vários questionamentos a respeito aí desse roteiro, né? Dessa história. Acho que é bom E falar, aí... Mayara, acho que é bom falar que esse filme, ele tem uma particularidade, assim, dos outros, né? Que eu acho que é bem interessante da gente pensar. Ele começa entre aspas, né? Ele começa já com um bonequinho segurando um livro, né? O que me Sim. parece que já tinha alguma coisa antes que já tinha acontecido e que o filme não conseguiu pegar, não conseguiu filmar, né? E já começa então com esse bonequinho segurando o livro. E aí, eu posso dizer o fim? Pode, todo mundo assistiu já, né? Pode. E aí ele termina com um outro bonequinho também segurando um livro, né? Isso dá uma ideia engraçada, né? De movimento, de que o filme ele é circular. Ele sempre está circulando. Continua, Mayara, que você dizendo. Pronto, é uma história que ela termina do mesmo jeito que ela começou, né? Só muda o quê? O personagem que está realizando aquela ação. E aí, quando a gente vai pensar numa narrativa desse tipo, é muito confuso, porque a gente sempre aprende que as narrativas têm início, meio, fim, né? E não quer dizer que não exista nessa, apenas não está aparecendo nesse filme. Tem coisa que aconteceu antes que você não sabe, e tem coisas que vão acontecer depois que você também não sabe. Você, né, vai ter vários questionamentos em cima disso. E aí, quando a gente vai falar de uma narrativa como essa, e essa lógica que o Jander está falando, né, é um eterno retorno, né, que é uma teoria muito discutida aí na filosofia, enfim. Depois, quem tiver mais curiosidade de saber um pouco mais sobre o Eterno Retorno, dá um Google aí, que é bem interessante. E é uma história que sempre se repete, né? E aí, o que é que isso vai dizer para a gente? Né? O que é que isso pode dizer para a gente? A gente pode fazer diversas analogias com a vida, né? Com a nossa vida, ou com algum acontecimento específico, e aí depois a gente vai falar um pouco mais sobre a relação do espectador com a obra, né? Que ela pode se dar também de diversas formas. Mas isso dá uma abertura semântica para a gente, uma abertura para a gente interpretar, né? A história. Mayara, Oi? se a gente pensar, por exemplo, uma coisa do nosso dia a dia, que ela se repete sempre, a gente sempre está repetindo essa ação, qual é? Todo dia a gente acorda, levanta, escova os dentes, toma café, trabalha, estuda, volta para casa, dorme. Então a vida é assim, né? Um eterno retorno de coisas. E aí o que é que incomoda o que incomoda nesse filme é a mesma coisa que pode dar uma resolução também para essa questão. Por quê? Pelo menos a minha expectativa é que chegue um momento em que algum personagem se rebele contra essa repetição e não faça mais isso. E aí a história vai ter outro tipo de andamento, né? E aí, para a gente entender que andamento é esse, a gente precisa entender um pouco também o que é que vem antes, o porquê eles estão fazendo isso, por que eles estão repetindo isso, né? E aí vem também uma crítica ao nosso próprio modo de vida, né? Por que a gente tem uma rotina tão repetitiva, né? O porquê que essa rotina é assim, como isso foi construído socialmente, enfim. Tem várias leituras que podem ser feitas a partir disso, e é muito interessante a gente pensar, e a partir de um momento que você assiste um filme como esse, relaciona, né, com o nosso modo de vida, com o seu modo de vida, ou com qualquer outra relação social que você, né, veja uma semelhança, isso é muito interessante também. Faz a gente repensar várias questões, né? Refletir sobre várias questões. O cinema, ele tem muito essa função também, de fazer com que a gente se incomode, questione algumas coisas, né?
E isso, gente, que a Mayara está falando, ele é do cinema, tem uma particularidade do cinema, mas tem uma particularidade de várias outras obras de arte também, que vocês vão encontrar, algumas coisas que vão tendo esse looping, né? Ô, Breno, tu pode voltar aí para o slide anterior, por favor? E aí é justamente essa pergunta, né, que a gente vai encontrar aí quando o Breno voltar, né? Ó, porque o personagem Pronto. morre após fazer sua criação, tipo em um looping infinito. Vou explicar um pouco sobre isso aí na própria história, né? Como eu disse, a personagem ela começa segurando um livrinho, tem uma ampulheta. Ampulheta, para quem não sabe, é aquele reloginho que gira e vai caindo assim a areia, né? Então, no filme já marca aí um tempo, né? Já marca um tempo que é esse virar da ampulheta e o cair da areia. E o boneco já começa, então, depois a gente vai falar um pouco sobre o nome do boneco. O boneco ele já começa, então, segurando esse livro e olhando para a parede, que são aqueles rabiscos que vocês viram lá no começo, né? Com vários como se fossem manuais. Então, ele já sabe que tem que seguir algumas instruções. E essas instruções é para que ele vá criar um outro bonequinho parecido com ele, né? E aí ele cria esse outro bonequinho, consegue dar vida a esse boneco, e logo em seguida ele desaparece. E o outro boneco que ele criou já fica com o livrinho na mão e, mais uma vez, a ampulheta, como é que se diz? A ampulheta vira e reconta o tempo, reinicia o tempo. Então, o que me parece, né, a Mayara pode me corrigir aí se eu estiver errado, mas o que me parece é que eles só têm aquele tempo. Então, eles têm que viver aquele tempo, fazendo aquela ação naquele período, né? Eles têm o objetivo de vida deles é da outra vida. Eles foram feitos para serem criadores. Por isso que o nome é The Maker, né, Mayara? Sim, que é a criação, né? O estar fazendo alguma coisa, o ato de fazer alguma coisa, né? O criador. E aí, essa pergunta tem uma coisa que eu acho muito interessante, que ele fala, né? O porquê o personagem morre após fazer sua criação em um loop infinito. E aí, uma coisa que eu queria chamar a atenção é que é muito importante a gente questionar as nossas próprias conclusões sobre as coisas. Por quê? Você assiste, analisa e pensa, não, é isso. Mas você precisa também ter aquele momento de parar e perguntar, será que é isso mesmo? Né? Porque aqui ele afirma que ele morre. Será que ele morre mesmo? Será que esse looping realmente é infinito? Né? Será que não existe algum momento em que esse looping vai parar? Ou que algum personagem vai se rebelar contra essa repetição? Né? E aí a imagem que segue, se o Bruno puder passar, a gente puder ver, é até uma observação interessante. Eu peguei um frame do filme que mostra exatamente o momento em que ele, entre aspas, morre. Mas, na verdade, se você observar bem direitinho, você vai ver que ele não está morrendo, né? Que ele está se transformando em alguma outra coisa, que ele está né, se transformando, se materializando em outro tipo de coisa que não é mais o personagem, né? Pode Tem ser, uns inclusive, um brilhos, processo umas cores. evolutivo deles, né, Mayara? Pode ser, Oi? inclusive, um processo evolutivo deles, né? Tipo assim, de como, pronto, agora eu consegui meu objetivo, eu vou me transformar nessa outra coisa aí, brilhante e colorida, que a gente está vendo nesse frame, né? Pronto. E aí é mais para a gente questionar as nossas próprias definições sobre vida, né? Será ele está desaparecendo, então ele está morrendo? Não é? Ou ele está indo para outro lugar, materializado em outra forma? Então, quando a gente está atento visualmente a uma coisa, a gente tira conclusões mais objetivas, né? Quando eu observo bem esse frame, eu percebo que ele não está bem morrendo, né? Que ele está se transformando aí em alguma coisa que a gente pode depois analisar, se perguntar que coisa é essa. E esse looping... Mayara, Oi? pode continuar. Pronto. Então, acho que sobre essa pergunta é isso. A gente pode seguir. A pergunta que está aqui agora nós vamos responder já, sobre o símbolo, né? Que tem no... Tem uma pergunta bem parecida com essa, inclusive. Inclusive, foi a pergunta mais feita durante todas as nossas atividades, foi essa. Outra pergunta essa pergunta é bem interessante. Eu gosto muito dessa pergunta,
porque mostra realmente, da Letícia. A Letícia, inclusive, ela mandou várias, ela participou bem aí dessa interpretação do filme e tal. E aí tem essa pergunta aí que eu adoro, porque eu acho que ela fala não só sobre esse filme em si, mas como toda obra de arte, né? Ela diz assim, Sim, o filme, independendo da pessoa que assistiu, pode ter várias interpretações diferentes. A Mayara acabou de falar sobre essa morte aí que vocês estavam comentando tanto, né? Que essa morte ela pode significar várias outras coisas. É interessante vocês perceberem, por exemplo, que uma obra de arte, qualquer que seja ela pode ter várias interpretações, né? Vai depender, por exemplo, da sua experiência de vida, de como você estava naquele dia assistindo, de como é que você recebe essa obra, de como você dialoga com ela, de como você se liga a ela. Então, a obra de arte, quanto mais rica ela for, mais número de interpretações ela vai ter, né? Então, você olha, por exemplo, para um desenho da Maiara, você consegue enxergar um ponto ali que eu, Jander, não vi. O que a própria Maiara, quando estava fazendo, pode não ter pensado naquilo. Porque justamente a obra de arte ela é aberta a várias significações, não é, Maiara? sim, perfeito, e é isso mesmo. E aí, uma das coisas que eu mais gosto nesse filme é justamente isso, porque ele é repleto de símbolos, de coisas para analisar. Eu vi ele diversas vezes, não sei vocês, mas dá vontade de rever e ficar procurando detalhes, porque ele é realmente cheio de detalhes. O Jander falou aí numa coisa que é até uma curiosidade que eu separei para falar para vocês. Nesse livro, ele está escrito numa linguagem que a gente não consegue entender, né? Que não é português, parece que também não é inglês, e enfim, a gente conclui que é uma linguagem própria desse ser, desse personagem que a gente não sabe muito bem de que tipo ele é, né? E aí, nas minhas pesquisas, eu descobri que o diretor do filme, ele criou o alfabeto The Maker. Aí eu encontrei ele aqui, e aí fiquei mais ou menos tentando entender o que era que tinha escrito no livro. Você vai substituindo os símbolos pelas letras. É muito interessante. Olha só que coisa curiosa. O diretor se dá o trabalho de fazer isso. É um detalhe muito interessante e muito minucioso, né? Que só um espectador atento vai perceber isso. Então, E eu não percebi criar isso um da primeira vez universo, que eu né, assisti. Mayara? Oi? É criar um universo realmente assim dentro do próprio filme, né? O livro que a Mayara está falando é o Exatamente. livro que o bonequinho está segurando, então ele cria um universo. E aí é isso que prende a gente, é isso que torna real, né? Que faz a gente penetrar nesse universo. E aí é muito interessante você se perguntar, poxa, o que é que está escrito nesse livro? Né? Que linguagem é essa que está sendo utilizada? E a partir do momento que você vai fazendo muitas perguntas, você pode chegar, né, a diversas conclusões aí. Vamos passar a Mayara. Outra pergunta. Ah, eu adoro essa pergunta. Se a mensagem passada pelo filme é de, digamos, amor, por que optar por cores tão escuras? Isso pode ter muitas respostas, mas eu vou dizer o que é que eu acho para vocês. As cores, né? As cores de forma geral, é um objeto do meu grande interesse, assim, todos sabem, né? E tudo que tem no filme tem uma intenção muito objetiva, e com as cores não seria diferente. Por que é tão escuro esse filme? Por que é tão sombrio? Por que não tem cores vivas, alegres, vibrantes? Por que será? Né? Geralmente a gente associa esse escuro, né, a uma coisa Tenebrosa. misteriosa, principalmente misteriosa, pelo menos para É. mim. Tem a ver com algo, né, mais sombrio, mais misterioso mesmo. E acho que mistério é uma das características principais desse filme, né? Você se questiona a todo momento o porquê das coisas. E aí, esse obscuro, ele tem muito esse sentido para mim, de fazer você ficar curioso, né? De envolver você nesse mistério, de você prestar atenção só em alguns detalhes. Exemplo,
Na ampulheta, que é o marcador de tempo, né, que o Jander já falou sobre ela, por trás dela existe uma luz. Infelizmente, eu não coloquei esse frame para vocês, mas quem viu, com certeza percebeu que por trás da ampulheta tem uma luz. Isso naturalmente não existe. É uma escolha do diretor pegar uma lâmpada e colocar lá atrás. Por quê? O que essa ampulheta representa nesse filme? O tempo. E por que botar uma luz, né, no objeto que representa o tempo? Porque ele é um dos elementos mais importantes da narrativa. É uma corrida contra o tempo. Então, ao mesmo tempo que essas cores são obscuras, existe uma iluminação sobre aquilo que é mais importante, né? Assim como o personagem, por exemplo, que está em primeiro plano, quando ele está em primeiro plano, vocês percebem que os olhos dele são enormes, são brilhantes e são coloridos. E essa cor, ela tem uma nuance, assim, ela muda de vez em quando, né? Mas Isso tem tem uma a ver pergunta aí também... maravilhosa. Gente, Era de Amor, eu achei tão sofrido. Essa pergunta é ótima. Pode Fala, ser Maria. de amor, né? E aí, como a gente falou, tem as diversas interpretações aí que vocês vão dar. Né? E aí tem uma discussão que eu acho um pouco longa, não sei nem se cabe a gente levantar aqui, mas sobre surgir uma personagem feminina depois, né? E o que isso pode simbolizar, e quais as mudanças e aspectos visuais que fazem a gente refletir sobre isso. Mas acho que é uma questão para outra discussão. Vocês podem, puxando um pouco aí sobre iluminação e cores que a Mayara está falando, quando um diretor escolhe, por exemplo, o que ele quer iluminar, é porque ele quer dar foco, né? Então, pensem nisso. Quando vocês pensarem em iluminação, pensem... A gente teve aula de iluminação já, viu? Então, vocês devem lembrar um pouco sobre isso. Dando foco naquilo que ele quer focar, né? Que ele quer realmente ressaltar na imagem, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, dessa ampulheta que está bem iluminada, ele quis focar, ele quis destacar a ampulheta. Quando a gente vê, por exemplo, o rosto dele bem próximo da câmera, bem iluminado, é porque ele quis destacar isso. Quando a gente vê os potinhos atrás assim dele, coloridos, né, com várias outras cores, cores inclusive diferentes de todo o resto do ambiente, é que ele quis dar destaque àquilo. E aí vocês assistem novamente e vão entender por que será que ele quis dar destaque àqueles potes que parecem tão sem função? Por que ele quis dar destaque ao livro ou aos desenhos que estão na parede, né? Pensem nisso, iluminação é foco, certo? Vamos passar aí, tem algumas perguntas que são meio parecidas, Mayara, a gente pode objetivar e ir passando um pouco mais para as outras. Aquela da música, por exemplo, tá aí, ó, a música transmite qual sentimento no filme? Pronto. A música é um elemento muito interessante nesse filme. Por quê? Primeiro que é uma trilha original. O que é uma trilha original? É uma música que foi composta especialmente para esse filme. O objetivo dela, né, é ser a trilha desse filme. Ela não foi feita com outro fim. Então, o que é que vocês vão perceber? Que essa música, ela dá um andamento ao filme. É ela que dita o ritmo, né, de como as coisas vão acontecendo. E isso não que a música domina o filme, eles se complementam, né, de diversas formas. E aí eu queria, com isso, falar um pouco sobre o tempo, de como o tempo é subjetivo, né? A gente sabe que o tempo é marcado por diversos dispositivos, né? Um dia tem 24 horas, uma hora tem tantos minutos, que tem tantos segundos. O tempo cronológico é diferente, né, do tempo desse filme, por exemplo. Tem um momento no filme que a ampulheta está quase terminando de passar e ainda parece que ele sente que falta muito e dá aquela ansiedade de como se não fosse dar tempo de fazer o que ele estava fazendo. E é muito essa sensação que a gente tem. Quanto menos tempo a gente tem para fazer uma coisa, mais a gente fica aperreado, né? Então, o tempo subjetivo é um pouco sobre isso, né? E essa música, ela mostra justamente isso. É uma referência à música clássica, é um tipo de música que a gente chama de allegro. Qual o allegro? Personagem, Mayara? Allegro. E como é o nome da música? O nome da música é Winter, que quer dizer inverno. Não, eu digo, que tipo de música é essa? É isso que eu tô colocando. É uma música tipo música clássica, né?
e é um allegro, que é uma categoria de música clássica. Quem tiver interesse em pesquisar, depois tem diversos outros estilos, né? E a característica do allegro é que ele vai aumentando a intensidade dele durante a execução, né? E é É a um mesma ritmo coisa que acontece crescente, nesse né? filme, né? O tempo vai passando e cada vez ele vai ficando mais apressado, mais tenso, mais nervoso, porque ele tem menos tempo para fazer o que ele está fazendo, né? Então é uma característica desse tipo de música, né? E que é usada nesse filme, né? De uma forma muito complementar, assim. E é bem A, interessante mu- perceber a música é como tão essa trilha funciona. Oi. A música é tão importante para o filme, né? Que vocês podem ver que o tipo de música que é tocada é um allegro e o nome do personagem é o mesmo nome do tipo de música, né? Isso já mostra aí o quão importante é. E tem outra coisa que tem várias outras simbologias que mostram que o filme, que a música é importante para o filme, é que o ritmo desse allegro ele realmente é um ritmo bem acelerado, como a Mayara falou. E tem uma outra coisa que a gente já junta com essa pergunta que está aí na tela, o que significa o símbolo na testa da criatura é um outro elemento musical que está presente aí, só que de forma visual. A gente vai ver, por exemplo, que tem dois símbolozinhos na testa dele, e esses mesmos símbolos, eles vão se repetir também no violino, né? Esse símbolo, ele vai remeter diretamente ao Stradivarius, né, que é um violino que ele representa realmente esse violino clássico, da música perfeita, né, do que a gente pensa enquanto um instrumento perfeito. E aí, é tão fortemente ligado a música nesse filme, né, o violino na narrativa, que o outro bonequinho só ganha vida quando ele resolve pegar, né, ele consulta de novo o livro lá, e ele resolve pegar o violino e a tocar no violino, né? E a mesma música que estava tocando de fundo é a música que ele começa a tocar no violino, né? Então a música ela está permeando aí, por isso que ela foi criada uma música original, própria para o filme, né? Por isso que o personagem leva o nome do tipo de música. É como se vocês pensassem, por exemplo, uma animação em que tivesse tocando forró e o nome do personagem fosse forró, um cachorro chamado forró, por exemplo, né? A gente não seria à toa essa escolha, né, Mayara? Sim, sim. E aí é muito interessante, por quê? Porque é uma metalinguagem, né? Ao Uhum. mesmo tempo que você conhece a linguagem do stop motion, você vê esse personagem principal construindo um boneco como esse, né? Então, é Uhum. uma narrativa dentro da outra, né? É uma Uhum. metalinguagem bem interessante aí que ele utiliza, né? O filme que fala sobre o próprio filme, de certa forma, a partir da construção de um boneco, né? E aí, mais uma coisa que eu queria comentar sobre esse símbolo é que quando você tem uma referência a mais, você consegue ter um sentido a mais também. Por quê? Esse símbolo ele se tornou popular, mas ele faz parte de uma marca de violinos, né? Que é uma Uhum. clave de Fá. São duas claves de Fá, uma de Isso. cabeça para cima e outra de cabeça para baixo, que Tá elas bom. se unem. E quem criou esse Uhum. símbolo foi um cara chamado Stradivarius, né? Que é um dos violinos mais famosos do mundo, que é famoso por ter um som muito bonito, muito sublime. E isso é uma Muito referência efeito muito à também. criação, né? Que The Maker, ou criação, que quando o personagem escuta a música, é que ele consegue ter vida. É uma metáfora ao sopro de vida da criação divina mesmo, né? Falando Isso. sobre essa questão também, que é mais uma referência que você pode ter ao conhecer que símbolo é esse, de fato, né? Que não é só um símbolo de um violino, mas faz parte de uma marca que foi criada por uma pessoa X, que está associada a diversas outras ideias, né? E aí, quanto mais referências você tem a respeito de uma coisa, você pode ter vários sentidos também, né? E aí, vocês terem essa curiosidade de se perguntar que símbolo é esse, é muito legal, porque é dessa forma que a gente chega mesmo, né, e algumas outras compreensões além dessas mais óbvias que a gente vê à primeira vista. E aí, para concluir nosso bloco de perguntas que a gente selecionou dos exercícios, eu coloquei aqui o comentário da Gabriele. Não é exatamente uma pergunta, mas eu achei muito interessante partilhar com todo mundo, né, o que ela escreveu aqui. Aí eu queria comentar um pouco, junto com o Jander, e com vocês também, se alguém tiver alguma questão sobre isso.
Em questão de perguntas, acredito que não tenho nenhuma, mas em relação à minha opinião sobre o curta, há muitos comentários sobre. Como uma artista e provavelmente futura animadora, animações nesse estilo realmente chamam a minha atenção. Olha só que legal, né? Nós temos alunos que se identificam com, né, a técnica, com o tipo de filme, para além dos sentidos, né? Mas Eu gostei de outra coisa, Mara, que eu queria observar, que a Gabriela ela diz assim, ó, como uma artista e provavelmente futura animadora. Então, a Gabriela já se identifica enquanto artista, né? Isso isso aí é muito mostra, por legal. exemplo, que os nossos alunos eles têm interesse, de fato, aí pela arte, né? Isso nos anima muito, né? Então, que bom que você já se identifica enquanto artista e que já tem interesse aí por animação. Continue, Maia. Isso demonstra como é bom a gente ter contato, né, com diversos tipos de produção artística, né, e como esse contato pode gerar outro tipo de aproximação também. Isso é muito bom. E quando eu vi esse comentário, eu fiquei muito feliz. Não conheço a Gabriele, né, a aluna aí do Jander, mas que bom. Gostaria muito da gente depois trocar uma ideia sobre animações e quem sabe até mesmo fazer algumas juntos, tá bom? Chama a gente aí para conversar, Gabriele. Continuando. Não só a história em si nos prende, mas o designer do ambiente, dos personagens e dos objetos que ele utiliza para a criação são, de fato, cativantes. Devo admitir que esta é uma das melhores maneiras artísticas de se expressar a criatividade e, inclusive, me inspira bastante. Eu fiz questão de colocar isso aqui, porque além de ter inspirado ela, inspirou a gente também, né? Ler esse comentário, foi muito legal. E mostra para a gente que faz todo sentido a gente continuar trabalhando dessa forma, né, e tentando variar aí nos objetos artísticos que a gente vem mostrando e trazendo para a discussão com vocês. Muito obrigada pelo comentário. Oi? A Gabriela traz aí que não é só a história, né, mas também o design do ambiente, dos personagens, dos objetos, que já cativa, que já prende a atenção. E aí junta muito com essa pergunta que tem embaixo aqui, ó, por que o diretor, o criador, optou por um boneco de rosto não tão bonito? Tinha uma pergunta também no slide falando sobre essa feiura, né? A gente acabou de falar. A primeira pergunta que eu faria, eu responderia com pergunta: o que é beleza? Né? E essa pergunta ela pode ter milhares de respostas, é algo muito relativo, né? A gente discute essa beleza numa coisinha que a gente chama na arte de estética, que muitos de vocês já discutiram junto comigo, junto com o professor Jander. Então, o que pode ser muito bonito para mim, pode ser muito feio para você, e vice-versa, né? A gente, né, dentro de uma determinada cultura, a gente tem alguns padrões do que é bonito, do que é feio, e isso é utilizado na arte muito estrategicamente para algumas questões. Tudo bem, você achou o personagem feio, ok. Mas para que essa feiura, né? Qual o objetivo do personagem? Será que era a gente achar ele bonito? Pode ser, e sim, pode ser que não. Mas para mim, ele é muito cativante. E ele não é cativante pela aparência dele, ele é cativante pelo gesto, né? Pelo movimento, pela sensação que ele provoca a partir da narrativa. Nessa aparência dele, ela é relevante para muitas coisas, né, independente dele ser bonito ou não aos olhos da do nosso julgamento estético, né? Para mim ele é lindo. Acho que é importante. Né? Eu acho ele a coisa mais bonitinha e expressiva. Eu acho que é importante me falar, Mayara, que aí, por exemplo, o criador, o diretor, ele cria um livro, né, com a linguagem de maker, ele cria um ambiente de maker, ele cria um personagem de maker. Então tem todo um universo fantasioso que foi criado aí em torno dessa história, dessa narrativa. Então pode ser que a gente seja seres super feios para esse universo. E aqui o padrão estético de beleza dentro daquele universo é aquele. E como a Mayara falou, o personagem ele vai ganhando a nossa simpatia por vários motivos, né? Pelos gestos, pelos olhares, e são coisas pequenininhas. Ele não faz pirueta, ele não pula, né? Ele faz gestos bem pequenos, olhares são pequenos, né? E tem alguns outros elementos que vão aí ganhando a nossa atenção. O fato, por exemplo, dele estar bem próximo, com um olho tipo aquele olho de cachorro pedindo comida, né? Um gato pedindo atenção, né?
Tem O alguns olho do elementos... gatinho de botas. O olhinho do gato de botas. Tem algumas coisas aí que fazem ganhar a nossa atenção, o nosso carinho, nosso afeto, né, na construção desse personagem. E como eu disse, tem um universo que foi criado para essa personagem, que nesse universo talvez nós não sejamos bonitos lá para ele, né? E lá o padrão de beleza seja aquele. E assim, falando sobre esse assunto de uma forma geral mesmo, falando de questões estéticas, um conselho que eu daria para todos, e para mim também, inclusive, é questionar por que eu acho isso feio, né? O que é que tem de feio aqui e o que o meu meio social diz a respeito disso, né? E de que forma isso é construído socialmente, nessa feiura ou essa beleza, o que é feio para mim, o que é bonito para mim, o que é feio para o outro, o que é bonito para o outro, e o que é feio para mim no meu universo, dentro do meu universo, né? E que a gente saiba um pouco separar, né? Isso também, principalmente na arte, né? Qual a intenção, né, que o artista teve ao utilizar essa forma, né? E aí, talvez isso seja justamente para questionar também um padrão de beleza, muitas vezes. Ou um padrão de feiura. Só para a gente finalizando aqui um pouco, eu tinha visto duas perguntas que elas acabaram não aparecendo aqui na tela, mas que eu cheguei a ver também, né? Que era o seguinte, eram duas perguntas. Uma, que ano é esse filme? Aí eu já respondo a vocês. Esse filme é de 2011, e 2011, quando a gente fala, é o ano de estreia, né? A criação aí deve ter passado 2, 3 anos nessa produção, porque eles fotografam, fazem todos os bonecos, tudo, e depois tem um período de pós-produção, que eles vão ter que levar para o computador, editar todas as imagens. Então, a produção em si deve ter levado uns 2, 3 anos. O filme estreia em 2011. E tinha uma outra pergunta que não tem nada a ver com o filme, mas que tem a ver com o tema da live, que é cinema. Perguntaram quando foi que surgiu o cinema. Essa data do cinema ela é meio controversa, né? Mas tem um marco inicial, que é 1895, né? Que vai surgir lá com os irmãos Lumière e também com o Méliès, que são cineastas. E não sei se vocês sabem, o cinema ele surgiu enquanto ciência, uma ciência que estudava o movimento. E o cinema surge também em stop motion. Eram várias fotografias que eram tiradas e colocadas num carrossel, e esse carrossel ia animando a imagem, né? Então, o cinema marco inicial, mais ou menos em 1895, com os irmãos Lumière. E eu tenho uma curiosidade sobre isso. Os irmãos Lumière, eles compraram uma câmera filmadora que era gigantesca. Era mais ou menos do tamanho de uma sala de aula, essa câmera fotográfica. Fotográfica não, filmadora, aliás. Eles inventaram isso, né? E aí, eles fizeram o primeiro filme que se tem registro, né? Que se diz ter registro, é de um trem. É um trem que ele vai se aproximando da tela, né? E aí, quando isso foi exibido para as pessoas, esse trem ia se aproximando, ó, como eu estou fazendo agora com a minha mão, esse trem ia se aproximando e as pessoas que estavam se assistindo começaram a correr desesperadas, com medo, achando que esse trem ia rasgar a tela e ia passar por cima deles, porque eles nunca tinham visto aquilo, né? Eles nunca tiveram, muito curioso para eles, era muito real. Então, eles achavam, de alguma maneira, que o trem ia passar por cima deles. Se vocês procurarem aí Irmãos Lumière, vocês vão encontrar essas referências do filme. Excelente. E aí é muito interessante como a ciência também tem um eterno retorno, assim, né, das sensações que a gente tem. E é isso que o Jander está narrando, é muito semelhante ao que a gente tem hoje no cinema 3D, né? A gente tem a sensação de que a história está, né, ali dentro da sala de cinema. Existem elementos da história dentro da sala de cinema. Então, é o eterno retorno aí também na ciência. Outra coisa interessante é que, nesse período, não existia toda a tecnologia que a gente tem hoje, computador, internet e tudo mais, e esses filmes eram feitos de forma analógica, manualmente, né? E aí, para quem já foi meu aluno em outros anos, ou até mesmo nesse, alguns alunos já tiveram acesso, eu mostro como fazer um pouco de animação de forma analógica, e é muito interessante. Às vezes a gente pensa que para poder fazer algo desse tipo, precisa ter muito equipamento, muita tecnologia, e na verdade não, né? É muito mais sobre entender que lógica é essa. E aí eu espero que vocês tenham aí aproveitado
entendido como é que é feito, como é esse processo de produção de um filme de animação, né, de um stop motion especificamente. Espero ter esclarecido as dúvidas de vocês, de quem fez as perguntas pela atividade, de quem fez as perguntas agora, tá? Foi muito bom bater esse papo, conversar sobre esse Eu também filme, que eu adorei, gosto Mayara. muito. Oi? Também adorei estar aqui com vocês, né? A gente se encontrando aqui um pouco para matar a saudade. E, de fato, assim, conversar um pouco sobre o cinema. Eu queria muito poder ver a carinha de vocês, mas quem sabe aí futuramente a gente não consiga fazer isso, né? Então, muito feliz, muito obrigada pelo convite, Mayara, ter me convidado para estar aqui contigo hoje. Muito obrigada a vocês que estão aqui assistindo com a gente, a Joelina que acabou de entrar, o Breno que está cuidando aí remotamente da nossa live, colocando essas imagens aí para vocês verem. E a gente só consegue, pensem nisso, a gente só consegue fazer uma live bonita quando está todo mundo empenhado junto, né? Quando tem, por exemplo, Joelina com o Breno nos bastidores nos ajudando, quando Mayara me convida para estar junto com ela discutindo com vocês, e quando tem vocês aqui interagindo conosco. Isso é muito legal, né? E aí eu espero que cada vez mais a gente conte com a presença de vocês, com a participação de vocês. Quem ainda não ficou sabendo ou não conseguiu chegar até aqui, convidem, né, os colegas. Convidem pessoas que não estudam na escola também para compartilhar com a gente desse momento. Todo mundo é muito bem-vindo. Queria agradecer de forma especial a todos os alunos que mandaram perguntas, né? Algumas não apareceram aqui porque é muita gente, mas todas foram interessantes,